E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos. Essa daqui vai ser a segunda parte do vídeo do framework do Langflow. E é o seguinte, eu avisei lá no final que eu pausei o vídeo porque tinha ficado muito longo. Só que eu não fui inteiramente sincero com vocês. A verdade foi que eu pausei o vídeo porque eu percebi, quando eu estava editando, que eu comecei a me atropelar completamente. Como assim me atropelar? Eu comecei a fazer algumas coisas dentro do Langflow sem explicar o que eu estava fazendo, sem explicar os conceitos por trás disso. Principalmente quando eu estava falando de bancos de dados vetoriais, e aí eu percebi que às vezes poderia ser demais. Por isso, para esse vídeo aqui agora, inclusive se você olhar aí embaixo na barrinha, eu coloquei os capítulos. Daqui até esse primeiro capítulo completar, eu vou estar explicando o que é RAG, o que são bancos de dados vetoriais, e os embeddings, e como que isso impulsiona a IA moderna. Se você quer ir direto para o Voice pro Langflow, você pode pular o vídeo. Eu não recomendo. Por quê? Porque ninguém nunca tinha me explicado esses conceitos da forma como eu vou te explicar aqui agora. Então bora pro vídeo. Então vamos lá, né? Data to Knowledge. O que é isso aqui? Isso aqui é dados que viram conhecimento. O que eu mais vejo como um superpoder gigantesco que a IA moderna está trazendo é a solução para a pergunta que a gente sempre se fez, né? Porque os dados estão no mundo há muito tempo. Só que a IA ela finalmente está trazendo para a gente o que fazer com esses dados. E aí que os dados se tornam conhecimento. E aqui é como RAG, Retrieval Augmented Generation, Vector Databases e Embeddings impulsionam a IA moderna. E, além disso, como alavancar esses conceitos para que você eleve o nível dos seus agentes e dos fluxos e aplicações de inteligência artificial que você está fazendo. Bora nessa? Vamos lá. Isso aqui tudo começa com um problema. O problema da informação. E quem diria que informação um dia ia ser problema? O mundo é saturado de informação. E quando eu digo saturado de informação, eu estou muito indo para o lado da desorganização. Então pensa comigo, imagina uma empresa com uma quantidade absurda de clientes, fazendo perguntas e requisições em tempo real, e essas requisições todas elas precisam ser respondidas. Como que essa empresa faz? Porque essa empresa tem um banco de dados grande, porém desorganizado. Ou organizado, só que por métodos convencionais. Não chega a ser esse nível, mas é só para você entender. Apesar de parecer organização, por exemplo, o explorador de arquivos ou o Finder aí do seu computador, ele é organizado até certo ponto. Quando você tem uma quantidade absurda de informação para lidar, você não consegue mais achar aquela informação num tempo hábil que você consiga entregar de volta para o seu cliente, para quem está fazendo essa requisição ou essa pergunta. E é aí que veio, né, a solução dessa problemática, que é o RAG. O que é o RAG? Como eu falei para vocês, Retrieval Augmented Generation. O que é isso? Combina o poder de busca, uma busca efetiva, certeira e rápida, com geração de texto. É o melhor dos dois mundos. Isso aqui nada mais é do que uma geração. A gente está na era da IA. Não, a gente não está na era da IA. A gente está na era da IA generativa. A IA já está aí há muitos e muitos e muitos anos, décadas. Só que a IA generativa é o que está fazendo nossos olhos brilharem, é o que está abrindo todas essas nossas portas. Então, quando você pensar em RAG, você tem que pensar em IA generativa. E o que é, qual que é a diferença dessa geração utilizando o método RA, né? Retrieval Augmented. É uma geração fortalecida por recuperação de dados. O que é isso em termos muito simples? É o seguinte, o modelo de linguagem ele tem todos os dados que ele foi treinado. Só que você quer que ele busque dados de um lugar específico. Então o que você faz? Você cria um banco de dados, e quando essa requisição é feita, automaticamente a pergunta ela é enviada para o banco de dados, e na hora da LLM, do modelo de linguagem, dar a resposta para você, ele tem, junto com aquela capacidade cognitiva que ele tem, toda uma porção de texto que é conveniente para ele formular melhor essa resposta para você. Então o retriever, que recupera os dados, ele busca pedaços de informação relevantes ao input de busca. Só isso. E o modelo de geração utiliza esse output do retriever para enriquecer e customizar suas respostas. Eu sei que às vezes pode até parecer complexo isso, mas eu quero te mostrar o quão simples é. Beleza? Então é tipo assim. Deixa eu até aumentar minha tela, que eu quero que vocês me vejam. É o seguinte, aqui a gente tem os clientes. E aqui a gente tem a empresa. Como que funciona? O cliente ele vai ter uma requisição, uma pergunta. Quando ele tem essa pergunta, ele passa essa pergunta para a empresa. A empresa, obviamente, não responde. É um prédio. Precisa passar para alguém processar. Ela passa para onde? Para o suporte. O suporte percebe que ele não tem informação bastante na mão dele para responder esse cliente da melhor forma possível. E aí esse suporte ele aperta um botão na mesa dele e vem um estagiário. O que esse estagiário vai fazer? O suporte falou para o estagiário o seguinte: ei, olha aqui, o cliente fez uma pergunta para a gente. Eu preciso que você vá lá no nosso banco de dados e busque
o que mais que tem sobre essa pergunta do usuário. E traz aqui para mim, para eu poder responder esse usuário melhor e ter certeza que eu estou falando certo. O que esse estagiário faz? Ele pega um elevador e vai até o banco de dados. Quando ele chega no banco de dados, ele tem a pergunta do cliente e ele tem o banco de dados na frente dele. Só que ele percebe uma coisa: os dados que ele tem na mão e a forma de organização que esse banco de dados apresenta são incompatíveis. Então ele não sabe nem por onde começar a procurar. Por quê? Porque não é ele que entende sobre a organização do banco de dados. O que esse estagiário precisa fazer agora? Ele busca um assessor, ele busca um especialista, que é quem é responsável por organizar esse banco de dados. Esse especialista ele faz o seguinte: ele pega a pergunta do cliente e ele vai organizar, ele vai modular essa pergunta de forma que, quando o estagiário vá no banco de dados, ele saiba exatamente qual gaveta abrir e saiba exatamente em que pasta estão as informações pertinentes para ele. Então ele passa essa pergunta do usuário por um processo e aí ela se torna agora compatível com o banco de dados. O estagiário agora ele pega essa nova pergunta, né? Essa pergunta que já foi processada pelo assessor, pelo especialista do banco de dados, e ele vai ali no banco de dados agora e facilmente abre a primeira gaveta, acha o que ele precisa, e agora ele não tem mais o request do cliente, o input do usuário, a pergunta. Agora ele já tem o quê? Os arquivos que ele tirou do banco de dados, que ele vai agora entregar para o suporte. O que esse estagiário faz? Ele pega o elevador, e aí você pensa, beleza, agora ele vai entregar para o suporte. Não. Por quê? Porque o arquivo que ele tinha na mão dele não está no formato fácil do suporte ler e conseguir interpretar para mandar uma resposta melhor para o consumidor. O que esse estagiário precisa fazer? Ele passa essas informações por uma máquina, por um processador, por algum programa que ele tem no computador dele, e aí ele vai, essa transformação aqui faz com que aquele output, o que ele pegou ali do banco de dados, se transforme num arquivo TXT bem simples que o suporte vai conseguir ver. E ele entrega para o suporte. O que o suporte faz agora? O suporte usa a cabeça dele, usa junto o que ele tem em TXT e formula a resposta do usuário. Com isso, ele devolve a resposta para a empresa e a empresa passa para o usuário. Esse é o processo de RAG, de uma forma que a gente pensa como é que seria o RAG há 20 anos atrás. É um suporte que precisa de mais informação e aí ele busca e pede para alguém pegar essas informações. Vamos agora nomear exatamente as partes dessa analogia para fazer sentido na sua cabeça. Você nunca mais vai esquecer o que é RAG depois disso. A empresa é a empresa. O cliente, o cliente. O suporte é o nosso chatbot. O estagiário é o nosso retriever. O banco de dados é o que a gente chama de banco de dados vetorial, ou vector database. O especialista é o embedding, que é quem faz tanto a modulação, tanto a transformação dos dados que estão no banco de dados, como transforma o input, que é essa belezinha aqui. O papel do embedding nesse relacionamento é o quê? Todos os dados que são alimentados para ele garante que esses dados estão organizados de uma forma. Ponto. Quando ele tem uma requisição, a única coisa que ele faz é garantir que a requisição obedece à mesma regra a qual ele submeteu os dados que ele organizou. Ponto final. Esse é o papel do embedding. E o cérebrozinho é o modelo de linguagem. Aquele primeiro input do usuário é aqui, o roxinho. O azul é já o input que a gente chama vetorizado. Depois que o input do usuário passa pelo embedding, ele se torna vetorizado, o que agora o torna compatível para fazer uma comparação dentro do banco de dados vetorial. Quando o estagiário, o retriever, chega no banco de dados com o input vetorizado, ele recebe o output do banco de dados. Esse input acabou. Ele agora é só uma pergunta. Depois, esse output do banco de dados é transformado em TXT, por meio daquela maquininha que eu mostrei. Esse output do banco de dados em TXT é enviado para o chatbot. O chatbot usa esse modelo de linguagem aqui, junto com o output em TXT, para formular a RAG Response. Eu nunca vi ninguém falar esse termo, e eu também acho que está certo. O que é uma RAG Response? É uma Retrieve Augmented Generated Response. O que é isso? É uma resposta que ela foi fortalecida por meio de uma recuperação no banco de dados. Ponto. Entendeu a lógica? Agora você nunca mais vai esquecer o que é RAG. Nada mais é do que, digamos que você tem que responder uma pergunta. O seu amigo te faz uma pergunta. Você não sabe responder. Você pega o ChatGPT, digita, recebe a informação, e quando você vai responder o seu amigo, você tem agora tanto a tua capacidade cognitiva, como o que o GPT acabou de falar para você. Nesse caso, o GPT é o banco de dados vetorial, e você é o modelo de linguagem. Fez sentido?
Beleza, agora pra gente finalizar essa parte de teoria e ir logo pra prática, que eu tô doido pra mostrar pra vocês como que você monta esse sistema dentro do LangFlow, de uma forma extremamente simples. O que é um Vector Database? Meu Deus do céu, banco de dados vetorial. Vamos lá, isso aqui armazena informação na forma de vetores de alta dimensão. O que são vetores de alta dimensão? HDV aqui é High Dimensional Vectors. São representações matemáticas dos dados em um espaço com muitas dimensões. Então assim, são muitas dimensões. E esses vetores, eles capturam as características semânticas dos dados originais. E os vetores, eles crescem em direção correspondente a essa semântica. Ou seja, informações que têm significados parecidos crescem para direções parecidas. É isso. E como é que o vetor compara a consulta? Exatamente. Tem duas formas. Direção dos vetores ou a magnitude. Quando você está comparando a direção dos vetores, é uma similaridade de cosseno, que é basicamente você vê ali o ângulo de direção. E quando você está comparando magnitude, é o que é chamado de distância euclidiana. Para a gente, na maioria das vezes, quando a gente está falando, como a gente está usando um banco de dados vetorial para comparar sempre semântica, na grande maioria das vezes, quando a gente usa RAG, o fator de comparação vai ser da direção dos vetores. Ou seja, a similaridade de cosseno. Eu sei que essa parte pode ter ficado um pouco complexa. Por isso, vamos simplificar. Ao invés da gente pensar direto num banco de dados vetorial, aonde os vetores de alta dimensão possuem infinitas ou muitas dimensões, vamos trazer para um plano 3D, que é onde a gente consegue pensar melhor. Né? A gente vive no mundo 3D, vamos pensar no mundo 3D. O banco de dados vetoriais é esse cubo que vocês estão vendo aqui. Os vetores são os pontos que você está vendo dentro desse cubo. Cada ponto desse é um pedaço de informação que foi dividido e colocado nessa posição específica por meio dessa coordenada, né? Porque quando a gente está pensando em 3D, a gente está pensando no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Esses pontos eles foram colocados nessa coordenada específica por conta da similaridade semântica. E o input vetorizado é a esfera que vocês vão ver daqui a pouco. Então vamos lá. Isso daqui, gente, é o nosso banco de dados. Esse daqui é o nosso banco de dados vetorial. Vocês estão vendo aí ele girando com um bando de informação dentro dele, tá? E aí, nesse momento, foi feito o quê? Uma request. O estagiário está descendo o elevador, chegou lá no banco de dados, só que o estagiário está tentando comparar isso aqui. Ele tem lá um texto, uma pergunta, está tentando comparar com esse cubo. O que esse estagiário faz? Ele vai procurar o especialista para conseguir vetorizar aquela pergunta que foi feita. Quando essa pergunta é feita, ela vai se transformar agora no input vetorizado. E o que acontece com esse input vetorizado? Ele se torna uma esfera, essa esfera vermelha que você está vendo aí dentro do nosso cubo. Agora, como que o RAG pega as informações que são necessárias? Literalmente, ele vai pegar agora só as informações que estão contidas dentro da esfera. Então, olha o que vai acontecer agora, que maneiro. Né, você está vendo ali aqueles pontos que parecem estar dentro da esfera. Vamos ver o que é que verdadeiramente vai ser utilizado para responder aquele input do usuário utilizando o método RAG, né? Então vamos lá, a gente tira aí, vai tirando todos os pontos, tira, cadê? E aí vai sobrar somente esses pontos aí, que são, né, o ponto P18, P28 e o P30. Então, de acordo com o input do usuário, esses pedaços de informação aqui, que estavam contidos dentro da área do input vetorizado, são os que têm a maior similaridade semântica com o que foi perguntado. Logo, a informação contida em cada um desses pontos é o que tem a maior chance de ajudar o modelo de linguagem a fazer essa resposta. Agora, qual que é o próximo passo? A gente vai pegar todos esses pontos eles vão ser transformados agora em TXT, e junto com isso, essa informação ela vai ser enviada para o modelo de linguagem, que vai ler o TXT, vai ler o input do usuário e vai agora conseguir responder da melhor forma possível. E isso que é RAG. É assim que funciona um banco de dados vetorial. Então agora, cara, de uma vez por todas as vezes que alguém for falar com você sobre RAG, muito provavelmente você sabe mais do que essa pessoa como é que funciona por trás. Entendeu o que é RAG? Entendeu o que é banco de dados vetorial? Sim. Não entendeu? Digita nos comentários que eu vou te responder assim quase que imediatamente. Seguinte, depois dessa teoria toda, a gente vai construir esse sistema que eu acabei de mostrar para vocês, que agora você entende a fundo por trás dele, dentro do LangFlow. E isso você vai conseguir fazer o seu primeiro sistema de RAG. Vamos nessa? Então bora botar em prática o que a gente acabou de aprender. A gente está aqui no nosso queridíssimo VoiceFlow e esse daqui é aquele fluxo que a gente construiu no último vídeo, né, do nosso chatbot com memória.
Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem o input, o prompt, aquele corretor para o bug, a LLM e o output. E aqui a memória que leva para o nosso prompt as 50 últimas mensagens. O que a gente precisa fazer para a gente conseguir fazer um RAG aqui? Primeira coisa que eu fiz foi garantir que a gente ia pegar dados que realmente não existem em lugar nenhum. E como eu fiz isso? Eu criei esses dados. Como que eu criei esses dados? Eu peguei e criei um personagem fictício aqui no GPT, e ele fez aqui a biografia do Antenor, que nasceu em 2035, e aí ele só fez até 2058, mas ele não morreu ainda, tá, gente? Trouxe a infância, gestação e parto, tudo, tá. Copiei isso aqui e coloquei dentro de um editor de texto que salva em Markdowns. Daqui a gente já está com quase tudo pronto para a gente começar. Então vamos lá. O que a gente precisa agora? Vamos dar uma revisada naquilo que a gente viu da última vez, que está aqui. Vamos lá. Aqui a gente já tem o nosso chatbot, então a gente vai precisar de um retriever, do vector database e do embedding, tá? E o retriever, vocês vão ver que ele é quase que um coadjuvante, ele não aparece muito bem. Mas vocês vão ver como é que ele funciona. O retriever nada mais é do que você conectar o input com o database, com o seu banco de dados. Então vamos focar primeiro aqui na construção do vector database no nosso banco de dados. Para vocês fazerem isso, a gente vem aqui em Vector Stores, e você tem vários para você escolher. O AstraDB é um parceiro aqui da Langflow, inclusive. Mas para você que não quer criar uma conta em lugar nenhum, que já quer botar aí para fazer rodar muito rápido, a gente pode vir com o ChromaDB. Ele é local aqui e a gente consegue fazer da mesma forma. O que a gente precisa aqui? Primeiro, Search Query é a pergunta. Então a gente precisa conectar aqui o input do usuário. Ponto. Os embeddings que a gente já viu, a gente precisa também conectar. O que é o embedding? É aquele especialista que vai ser responsável por transformar o input do usuário e os dados em vetores, ou seja, vetorizar os dados e o input do usuário. Aqui que a gente acha os embeddings, em embeddings. E eu vou, no caso, você pode escolher qualquer um, mas eu vou pegar o da OpenAI, que eu já tenho aqui a chave organizada. Seleciona a sua chave de API e liga esse embedding aqui nos embeddings. Agora, a gente precisa botar os dados. Então a gente vem com File, eu já tô na bica aqui para a gente conseguir, que é só pegar e botar a biografia do Antenor. Biografia do Antenor está carregada dentro do File Loader. A gente vai fazer com que o nosso banco de dados vetorial receba os dados que estão aqui. Ponto final, a gente já está com o nosso banco de dados vetorial organizado e estruturado, configurado. Muito simples. Para isso agora, a gente pode fazer um teste, né? Para a gente fazer esse teste aqui, a gente vem aqui e vamos escolher uma pergunta lá no nosso chat GPT. Então vamos lá, ó. A gente vai escolher algum detalhe que de forma nenhuma aquela LLM poderia saber, né? Então vamos só fazer aqui e pronto. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano, Antenor foi exposto a brinquedos educativos inteligentes que adaptavam as atividades com base no desenvolvimento cognitivo e motor dele. Então a gente vai perguntar, o que Antenor foi exposto desde o primeiro ano? O que Antenor foi exposto desde o primeiro ano. E beleza, só pra gente testar aqui se ele tá fazendo o retrieval certinho. Primeiro ele ativou o embedding, fez o embedding, passou o query, e aqui ele já me trouxe a resposta direitinho. Vamos ver aqui os search results. Ele me trouxe aqui os chunks de texto certo. Esses textos aqui são os que têm relação com a pergunta e é o que a nossa LLM vai usar para poder responder a pergunta do usuário. Só que para isso eu preciso, conseguir carregar o que está saindo do meu banco de dados lá no nosso prompt. E para fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma outra variável aqui. Então a gente vai botar aqui, ó, database output para resposta ao usuário. Pronto. E aí aqui a gente vai colocar o db output. Pronto. Dou Enter, ele já foi aqui para baixo, ó, db output. Do save, e aqui agora eu já tenho no meu prompt uma bolinha lá para eu conectar o output. Vamos só dar uma organizada nisso aqui, então. Vamos puxar o input para lá, vamos puxar a memória para cá, vamos puxar o file loader para cá e o OpenAI embeddings para cá também.
E aí a gente traz o nosso ChromaDB para cá e conecta ele aqui, ó. Search Results e conecta aqui. Opa, não está dando para conectar. Por que não dá para conectar? Vamos se lembrar por que não dá para conectar. O output do VectorDB, como vocês estão vendo aqui, ó, perdão, o output do VectorDB, como vocês estão vendo aqui, precisa ser transformado em TXT para que isso possa ser processado pela LLM. Então o que a gente vem aqui agora? A gente vai botar parse data, e aí aqui o template é um text mesmo, e a gente vai ingerir os resultados do nosso banco de dados aqui, que vão ser tratados e transformados em texto. E aqui agora a gente conecta lá no nosso output do database, no nosso prompt. E a gente agora já está pronto para testar a nossa LLM. Como que a gente para testar o nosso fluxo de RAG. Então só para a gente fazer aqui um feedback antes da gente testar. O que a gente tem aqui? A gente tem um input. Esse input é carregado para o nosso banco de dados vetorial. Aqui a gente tem o nosso embedding, que vai fazer a vetorização tanto do arquivo como do input. Do Chroma Database, o nosso banco de dados, a gente transforma os dados que saíram daqui em texto e faz o load desse texto no nosso prompt. No nosso prompt a gente tem o histórico, o output do database e, de novo, o user input, que é para o quê? Para responda de acordo input do usuário e user input. Agora a gente faz aquilo para resolver o bug, manda para a nossa LLM e recebe aqui no output. Então vamos testar? Fechou. Vamos para o Playground. Deixa eu só copiar essa pergunta aqui. Então fechou. Bora para o nosso Playground para testar o nosso chatbot com RAG. Feito de forma simples, sem uma linha de código, usando Langflow. Então vamos agora testar o nosso fluxo. Aqui Antenor foi exposto desde o primeiro ano. E vou dar Enter, e só para a gente lembrar de novo. Foi exposto a brinquedos educativos inteligentes que adaptavam atividades com base no desenvolvimento cognitivo e motor. Eu fiz a pergunta e agora ele está aqui pensando. Como eu estou usando o Chroma, ele é um pouquinho mais devagar. Mas aqui, ó. Aqui, olha só. Cara, olha, esse aqui é a beleza disso, gente. Só para vocês terem uma certeza agora, né? Como é que a IA ia saber disso? Não sabe, né? Então, o que aconteceu? Ele me trouxe todo aquilo e aqui ele fala, ó. Brinquedos educativos inteligentes que ajustavam ao desenvolvimento cognitivo e motor. Outra coisa, tá? Um detalhe. Esse RAG ainda não tá... que a gente ainda não fiz o fine tuning dele. Porque, em teoria, a gente consegue fazer o fine tuning dele até que, se eu fiz aquela pergunta, aqui Antenor foi exposto desde o primeiro ano, era para ter recebido o quê? Brinquedos educativos inteligentes que adaptavam as atividades com base no desenvolvimento cognitivo e motor. Ponto. Eu consigo fazer o fine tuning desse modelo até que a resposta seja específica a esse ponto. Mas eu acho que para o propósito desse vídeo, já fez muito sentido. E é isso. Vocês acabaram de entender o que é RAG, o que são bancos de dados vetoriais, o que é o embedding e como você faz um fluxo de chatbot com memória utilizando o RAG para respostas fortalecidas com o banco de dados vetorial. Parabéns e tamo junto. Deixa teu comentário, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de entrar na nossa comunidade. Valeu!